tarde, pessoal. Nós somos do grupo de casais da comunidade católica Lumen. Nosso grupo é formado por 4 casais. Eu, Marcela e Rivaldo. Eu, Jennifer e André. O Thomas e Camila. Olá, gente. Esse é Genaro. E essa é Marielle. E nós somos casados há 3 anos. E já temos 2 filhinhos, Davi e Bernardo. Então, pessoal, nós resolvemos fazer esse momento porque era bem comum. Logo que a gente se casou, as pessoas perguntando sobre como foi o nosso relacionamento, se éramos almas gêmeas, par perfeito, como é que foi tudo desde o começo, se sempre foram 1000 maravilhas, se a gente se entendia muito facilmente. Então esse tipo de pergunta era sempre muito comum fazerem a gente, e por isso a gente resolveu fazer um momentinho com vocês de algumas perguntas para ser um pouco um bate-bola acerca de como é nossa vida, de como foi no relacionamento e algumas coisas que a gente acredita. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês nesse dia, partilhando um pouquinho da nossa história, da nossa vida e respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que são muito pertinentes nesse momento de discernimento da vida matrimonial, que é o namoro, que é a fase que vocês estão vivendo agora. E a gente vai responder algumas perguntas. Vamos lá para a primeira. Existe no mundo um par perfeito para mim? E aí, meu amor, o que você acha? Acredito que não exista, até porque somos seres humanos, todos imperfeitos. Então, não podemos depositar a perfeição no outro sem nem nós mesmos somos perfeitos. Então, eu acredito que exista inicialmente uma identificação com alguém, quando você se apaixona, e daí você vai entendendo aos poucos no namoro se aquela pessoa é ou não a pessoa ideal para estar ao seu lado. Isso. E é muito simples a gente perceber essa questão do par perfeito pensando em nós mesmos. Será que eu sou o par perfeito de alguém? É muito fácil a gente entender que não, porque eu sou cheio de defeitos, de misérias, eu tenho minha preguiça, minha inveja, minha mentira, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus pecados. Mas o que é importante a gente entender é que o amor torna o outro perfeito. Mari, em todas as suas imperfeições, em todas as suas misérias, ao me apaixonar, ao encontrá-la, ao entender que a nossa vida devia seguir juntos, o meu amor por ela torna ela perfeita para mim. Eu penso que se a gente pegar pelo sentido da palavra perfeito, né? Aquilo que é completo, aquilo que não tem ranhuras, então não vai existir o par perfeito, né? A ideia da pessoa que vai vir no cavalo branco e tudo, essa perfeição, ela de fato vai ficar só para os contos de fadas. Mas se a gente entende que nós somos imperfeitos, né? Mas que é sim possível eu saber que outra pessoa também vai ter suas imperfeições, mas que dentro do relacionamento é possível que eu me complete a partir dela. Aí vai ser o sentido de completude, e esse relacionamento, sim, eu posso encontrar dentro de um relacionamento um par perfeito. Encontrar nessa pessoa um par perfeito, alguém que lhe complete, né? No sentido de que as imperfeições dela, as diferenças que ela tem, somadas às minhas diferenças, vão fazer de nós um par perfeito para o outro. Então, nós acreditamos que não existe um par perfeito, que mirabolantemente existe aquela pessoa que foi feita para você, que vai conhecer você perfeitamente, que não vai ter nenhum problema, que tem os mesmos gostos. A gente acha que isso acontece só em novela, em filme, e olha que está deixando de acontecer até em novela e em filme. Mas a gente acredita que o relacionamento perfeito e o par perfeito é uma construção. Depende muito do relacionamento baseado no amor, no perdão, no recomeço e na vontade de cada um de tornar o dia do outro cada vez melhor, cada vez mais maravilhoso. Então, a resposta da pergunta é não existe o par perfeito, mas existe um relacionamento que pode ser construído buscando a perfeição. Para você, eu, né? Mas então, o par perfeito, eu tenho para mim que é um mito mesmo. É impossível alguém experimentar todas as combinações possíveis de relacionamento com todas as pessoas existentes no mundo e chegar à conclusão que existe uma pessoa perfeita. Na verdade, perfeito mesmo só Deus.
Só existe um relacionamento pleno que nos faz ser plenamente felizes, plenamente realizados e completos, e esse é o relacionamento da pessoa com Deus. Então, felizes para sempre é o felizes para sempre com o nosso Senhor. Agora, nós humanos somos imperfeitos, né, por natureza. Perfeição é uma qualidade de Deus. Exatamente isso. Então, vamos pensar assim, se nós somos tão imperfeitos e somos inclusive muito mutáveis, porque quem nós somos hoje é muito diferente do que quem nós fomos há 5 anos, 10 anos. Nunca vai existir alguém que seja perfeito, que seja um encaixe perfeito, se nós somos tão mutáveis e somos muito inconstantes também. A gente está constantemente se adaptando, se transformando. Isso, se eu mudo e a pessoa com quem me relaciono também muda, se apegar às características que mudam, escapa a percepção de percepção, né? A compreensão do que é perfeito. Então acho que perfeito, mais do que características, qualidades, é talvez, se aquela pessoa se aproxima mais da perfeição, se ela tiver assim uma propensão, sabe? Um movimento interior de buscar sempre superar as dificuldades, trabalhar mais nas qualidades, ter defeitos. Então esse movimento para além das características que são mutáveis, né? O movimento para a perfeição, né? Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, é claro que existem pessoas que você conhece na vida e com quem você tem uma relação, digamos assim, que lhe deixa realizado. E aí isso pode acontecer porque você acha a pessoa atraente, acha a pessoa admirável, acha a pessoa valorosa em diversos campos da vida, né? Você acha a pessoa fisicamente atraente, racionalmente, intelectualmente, espiritualmente. A forma como a pessoa se comunica, como ela interage com o mundo é algo que você admira, que você deseja estar junto, participar daquela pessoa, daquele mundo que é a pessoa. Então, existem pessoas com quem a gente se dá melhor, claro, a gente interage melhor e que no relacionamento com ela nós nos sentimos de uma maneira mais perene, realizados, felizes. Isso não quer dizer que a pessoa é perfeita. Isso não quer dizer que eu preciso dela para ser feliz e para ser completa. Isso significa que ao lado da pessoa eu me sinto feliz e completa, pelo menos de maneira perene, não necessariamente o tempo inteiro, mas de uma maneira duradoura, digamos assim. E aí o grande marco para esse discernimento é o casamento. Até o casamento eu devo procurar entender se esse é o meu sentimento em relação à pessoa, dessa interação que me realiza. Então eu diria que não existe assim um par perfeito no mundo, né? Para vocês que são namorados e tal. Até porque perfeição é uma qualidade de Deus, né? Como a gente disse. Mas existem pessoas que a gente tem essa identificação maior, que tem esse movimento interior para além das qualidades, características que são mutáveis, que torna aquela pessoa mais única e se aproxima do que você acredita, do que você pensa. Mas, uma vez casando com a pessoa, você concretiza o plano de Deus na sua vida em termos de encontrar um parceiro. Então, a partir do casamento, por uma graça de Deus, aquela pessoa passa a se transformar a pessoa perfeita para você. E só para acrescentar uma última coisa, a gente também pode acreditar que na providência de Deus e no amor de Deus e no plano de amor que Ele tem para cada um, Deus pensou em alguém com a qual a gente fosse dividir a nossa vida. Deus pensou que na nossa vida a gente fosse ter um discernimento que fosse nos conduzir àquela pessoa específica. E isso a gente pode crer como Deus é providente, é um Pai amoroso que quer para nós aquele parceiro que vai nos ajudar a ser santos juntos. Pergunta 2. Como saber se ele ou ela é a pessoa certa para casar? Bom, eu acho que essa pergunta, apesar de simples, né, ela é muito complexa. Porque a gente precisa, a todo momento, para saber se é a pessoa certa para casar comigo, eu preciso enxergar
os detalhes, né? Saber o que perceber o que aquela pessoa pensa, qual a forma de pensamento dela, né? Se converge com as minhas ideias, porque aí então eu posso entender que aquela pessoa sim, ela pode ser o meu par perfeito e pode ser a pessoa certa para casar comigo. Eu acho que entender os ideais daquela pessoa, os objetivos daquela pessoa é o que faz a gente compreender se ela é a pessoa certa para casar. Porque quando a gente anda para caminhos diferentes, muito provavelmente isso vai gerar um conflito no relacionamento. Então, saber, procurar conhecer, usar esse tempo do namoro, o tempo de conhecimento mesmo para conhecer o outro, para falar sobre si, saber quantos filhos o outro pretende ter, porque muitas vezes isso é um problema no relacionamento, um quer ter filho, o outro não quer. Poxa, se você tem o desejo de ter filhos, sabe que isso foi feito para você, que Deus nos criou para isso, e a outra pessoa não tem esse desejo, não pensa em filhos, essa pessoa muito provavelmente não é a pessoa certa para você casar, né? Se você se dedica à família, se dedica aos amigos e essa pessoa é uma pessoa totalmente distante, não quer fazer parte daquilo, não se dedica à sua própria família, enfim, não cuida bem dos seus pais. Então, se você observa isso nessa pessoa e ver que isso é algo que para você não faz sentido, então essa não vai ser a pessoa certa para casar. Então, para a gente saber se é a pessoa certa para casar, é observando os detalhes, como o André disse, vendo aquilo que eu desejo para mim, aquilo que converge com o meu pensamento para decidir, né, saber se essa é realmente a pessoa certa para eu casar. Então, quando eu conheci Camila, eu criei uma teoria. Adoro criar teorias. Essa teoria dizia que a pessoa perfeita para mim deveria me instigar, digamos assim, em 3 dimensões, 3 aspectos, que era espiritual, físico e intelectual. Na minha teoria dizia que tinha que instigar em pelo menos 2 desses aspectos, né? Então, depois que eu conheci Camila e me converti, inclusive, ao catolicismo, eu passei a descobrir que existem, de fato, 3 tipos, né, de amor. E aí, Camila vai dizer quais são. São os 3 tipos de amor. De acordo com a teoria grega, assim, que é o ágape, o eros e o philos. Né? O philos é essa afinidade mental, cultural, intelectual, né? da amizade, da conversa. O eros é a atração física, é a atração material, digamos assim, a interação sexual, entre os corpos. física. E o ágape é o amor a nível espiritual. Uma afinidade espiritual, né? Que se aproxima muito do amor que Deus tem por nós, um amor muito completo, muito de doação de si, um amor elevado. Então, assim, no primeiro momento, perceber se essa pessoa, esse candidato, né, ao matrimônio, desperta em você esses 3 tipos de amor: philos, ágape e eros. Agora, para além disso... para além disso, é preciso buscar diante de Deus o discernimento, né? Como é que a gente discerne que algo é vontade de Deus para nós? Porque para nós o certo se confunde com o que é vontade de Deus para mim. Então, perguntar se ele ou ela é a pessoa certa para casar significa perguntar: é vontade de Deus para mim que eu case com ele ou com ela? E aí, como é que a gente faz o discernimento da vontade de Deus na nossa vida? Esse discernimento se faz com um ouvido atento à voz de Deus. E esse ouvido atento se faz através de uma intimidade com Deus. E essa intimidade tem que ser minha, dela e do casal, né? E se faz essa intimidade pela oração, pela vivência do Evangelho, pelo amor concreto entre si e entre os outros, né? Exatamente. Participação nos sacramentos, leituras, né? Ler na palavra, ler sobre o sacramento do matrimônio, ler o que é o matrimônio. O catecismo tem uma parte belíssima sobre matrimônio, outros livros também de santos, de teólogos, enfim. Para que compreendendo a grandeza, a graça do matrimônio, fique mais claro no nosso coração que alguém, se esse alguém é o merecedor do nosso laço eterno no matrimônio. Né? Então, uma dica prática: perceber se aquela pessoa desperta em você esses 3 tipos de amor. E aí aconselho que vocês pesquisem mais sobre eles, né? Que é o eros, o philos e o ágape.
Para além disso, uma busca de intimidade com Deus para discernir se é a vontade de Deus, né, na minha vida e na vida daquela pessoa, aquela união. Para que a gente não coloque a nossa própria vontade e o nosso próprio interesse, né, isso que desperta em nós, no lugar da vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é a certeza da felicidade. E outra coisa interessante, entender que a vontade de Deus para mim é algo que eu compreendo ao longo do tempo. Então não é porque eu comecei a namorar com alguém, com toda aquela disposição cristã de que o namoro é um treino, digamos assim, para o casamento, que o namoro ele é uma experiência que visa ao matrimônio. Não é porque eu comecei a namorar com aquela pessoa e achei legal e depois a coisa parece que desandou, que eu preciso me apegar àquele plano de não, mas aquela pessoa é a pessoa que eu escolhi, que Deus escolheu para mim. O discernimento para casar, ele vai até o altar. Até o sim. Até o sim. Então, todo o tempo que se tem antes disso é um tempo de discernimento. É claro que a gente vai praticar toda a fidelidade, todo o compromisso com os nossos namorados. Mas sem esquecer disso, que a vontade de Deus para nós, ela vai se revelando às vezes aos poucos, conforme o tempo vai passando. E existe o matrimônio como esse grande marco do discernimento. É isso. Bom, primeiramente eu acho que tem 2 fatores que são importantes a gente considerar. Um deles é quais são os princípios, os valores daquela pessoa, né? Para saber se eles são semelhantes aos nossos. Porque são eles que vão guiar nossas escolhas, nossas ações. No futuro é o que vai guiar nossas atitudes dentro do casamento, em relação também à educação dos nossos filhos. Por isso são importantes de ser avaliados. E o outro fator também que deve ser considerado é quais são os meus planos, os meus projetos de vida e quais são os planos e projetos de vida do outro, né? Porque se um tem um plano de quando terminar a faculdade e morar fora por 2 anos, fazer cursos fora e etc. Mas o outro não, tem planos de, assim que terminar a faculdade, já casar, já começar a construir seu lar, sua família. A gente precisa balancear isso e ver se algum dos dois está disposto a abrir mão dos seus próprios projetos em prol do outro ou não, né? Então, considerar quais são os meus sonhos, os meus planos para o meu futuro e o do outro é muito importante para o caminho que a gente está construindo junto, porque precisa estar esses planos e projetos alinhados, né, para a construção desse futuro. Perfeito, meu amor. E outra coisa também que a gente quer destacar é que a pessoa certa para casar vai se construindo com o tempo. Assim como um relacionamento, um vai se adaptando às coisas do outro. Tem uma história que uma vez me contaram que 2 pessoas quando se conhecem e começam a conviver são como 2 pedras aleatórias que são jogadas dentro de um saco. E à medida que você vai balançando o saco, balançando o saco, balançando o saco, são as coisas que acontecem na vida. São os desafios, as doenças, as coisas boas, as coisas ruins. E o importante é que com o passar do tempo, as pedras vão se lapidando uma a outra. E com o tempo, o chacoalhar e a dificuldade não vai ser mais sentida da mesma forma pelas pessoas que estão dentro desse mesmo saco. Que nessa história seria o casal, né? Então, a pessoa certa para casar, ela com o tempo vai sendo lapidada, com o tempo vai sendo construída para o relacionamento. Então, eu queria responder essa pergunta fazendo uma partilha de como eu entendi que o Genaro era a pessoa certa para eu casar. Inicialmente, a gente se conheceu no encontro de evangelização Circo, da comunidade Lumen, e ele era o artista, a pessoa que estava ali na frente, e eu me apaixonei, idealizei muitas coisas nele. Quando a gente começou a namorar, eu fui o conhecendo profundamente e vi vários defeitos, várias misérias que todos nós temos. E até questionei, porque é o momento de questionar. Até questionei se realmente vale a pena estarmos juntos. Mas chegou um momento do nosso namoro que, colocando tudo na balança, eu entendi que aqueles defeitos eram muito pequenos diante de tudo que eu via nele. A gente caminhava juntos numa mesma direção, a gente tinha o olhar para o mesmo lugar, a gente tinha os mesmos objetivos, os mesmos princípios, os mesmos valores. E aí eu entendi que ele era a pessoa certa para mim. E é interessante que o amor ele passa de ser um sentimento, deixa de ser uma paixão e passa a ser uma decisão, um amor concreto.
E aí, quando a gente se decide completamente pelo outro, com tudo que ele comporta, com todos os defeitos, misérias, é a partir desse amor, decisão, que a gente tem a certeza de que ele ou ela é a pessoa certa para a gente casar. Então, como ser para o outro um caminho de santificação? Bem, para ser para o outro um caminho de santificação, é preciso querer o outro santo. Eu digo mais, é preciso querer antes de tudo que o outro seja santo. Então, antes de querer que o outro seja uma pessoa feliz, alegre, bem-sucedida, saudável, etc., ou antes de querer que o outro seja daquele jeito que eu quero, que eu gosto, eu preciso querer que o outro seja santo. Eu preciso entender que existe o primado da graça do Senhor na minha vida e na vida do outro. Então, primeiro, o Senhor. Então, primeiro, o outro tem que ser santo. E, obviamente, depois querê-lo bem, de todas as formas, mas santo primeiro. Então, se eu quero ser um caminho de santidade para o outro, pressupõe que eu tenho, talvez, que primeiro traçar o caminho pelo qual ele vai seguir, né? Então, talvez, antes de querer que o outro seja santo, também buscar uma vida pessoal de santidade, né? Porque, para além assim, do que a gente pedir, incentivar, falar, o nosso exemplo de vida, nosso exemplo de santidade, talvez tenha o objetivo de arrastar e mostrar, de fato, o caminho, né? Mostrar com ações. Então, tudo isso que a Camila falou, e também buscar seu próprio caminho de santidade, para que, traçando o caminho, o outro siga pelo caminho traçado. Bom, eu acho que para que eu possa ser um caminho de santificação para o outro, né? Para o parceiro ou parceira, esposo, esposa, namorado ou namorada, primeiro de tudo eu tenho que estar em comunhão com Deus, né? E a partir dessa comunhão com Deus, eu vou conseguir ser o caminho pela palavra e pela prática. Então, quando o discurso ele está alinhado, o seu discurso é alinhado à sua prática diária, então é muito mais fácil que você possa ser um exemplo de santificação para outra pessoa e que ela enxergue em você algo que ela também queira se espelhar e dessa forma seguir junto, né? Então, os dois, né, acabam sendo também um será caminho de santificação para o outro. Então, para ser caminho de santificação para o outro, eu preciso ser exemplo, né? Assim, antes de ser exemplo, eu preciso estar em unidade com Deus, em comunhão com Deus, buscar sempre Deus, estudar a Bíblia, estudar a palavra, estudar para que o meu falar não seja apenas um falar, para que eu possa alinhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu busquei, aquilo que eu considero como mais importante, possa ser revelado através das minhas ações, né? Através dos meus atos. Assim, eu posso ser um caminho de santificação para o outro. Então, ser um caminho de santificação passa pelo conhecimento, o conhecimento de si e o conhecimento do outro. Então, é muito importante, primeiro, você se conhecer suas dificuldades, seus pecados, conhecer assim, onde você falha, quais são as coisas que você precisa melhorar para ser um melhor cristão. Porque você ser um caminho de santificação para o outro também passa por você buscar um caminho de santidade. É importante ter essa clareza. Você quer para a sua vida um caminho de santidade? Você quer ser santo? O que é que você busca? Qual é a sua vocação? A partir do momento que você começa a ter essa compreensão da sua vocação, se é uma vocação matrimonial, se você realmente deseja percorrer um caminho de santidade, se está disposto a fazer os sacrifícios que a igreja pede. Então, o caminho de santificação passa primeiro por esse momento de conhecimento próprio, para você se conhecer. E também, né, o conhecimento do outro. Você saber quais são os defeitos, as qualidades daquela outra pessoa, né? Para que a partir daí você possa tanto enaltecer o que ele tem de bom, apoiar, ajudar com que ele realce aqueles pontos positivos que ele tem nele ou nela, como também os defeitos, as dificuldades, você possa estar ali para ajudar que ele possa melhorar, seja corrigindo, seja indo atrás. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade na oração, então você ir atrás dela para ajudar ela a melhorar nisso, a rezar com ela, dar esse apoio, esse estímulo para ela,
E acho que é isso. E tem... Muito importante é a honestidade. É importante ser sincero consigo. Porque às vezes quando a gente conhece uma dificuldade do outro, um pecado do outro, a gente tem a tentação de querer explorar aquilo. Por exemplo, vamos supor que Marcela tem um problema com bebida. E aí eu não vou ser a pessoa que vou ficar oferecendo bebida para ela, se eu sei que ela tem esse problema. A mesma coisa acontece com a castidade. Se eu sei que o meu companheiro tem uma dificuldade com a castidade, eu não vou ficar oferecendo para ele músicas, vídeos, não vou ficar fazendo charminho, não vou ficar fazendo coisas que vão atiçar essa dificuldade do outro. Então passa por esse processo de honestidade, de sinceridade e de você realmente ter essa intenção verdadeira de ajudar o outro a ser mais santo. Essa pergunta ela é muito grandiosa, porque a gente acredita que aí está o centro do que é o matrimônio, o sacramento do matrimônio. É ser para o outro caminho de santificação. É como se o objetivo meu, como casado, como esposo de Marielle, fosse tornar ela santa. E a mesma coisa ela. O grande objetivo dela é que eu seja santo. Então, para isso, eu preciso ser caminho de santificação. Mas como? A gente entende que a gente leva o outro a ser santo quando a gente faz com que ele ame. A gente leva o outro a amar. E aí, no dia a dia, a gente pode citar inúmeros episódios e histórias da nossa vida cotidiana de como a gente leva o outro a amar. Às vezes Mari está muito estressada, muito aperreada com alguma coisa, está muito explosiva e nesse momento eu preciso ser calmaria, eu preciso ser silêncio, eu preciso escutar o que ela fala. E ela, ao perceber que eu estou amando-a, ama também. Então diminui o tom de voz, fica mais calma, fica mais tranquila e a gente consegue conversar. E transforma, né? Aí eu reconheço aquele erro, aquela imperfeição e amo também, porque o amor leva o outro a amar. Perfeito. São João da Cruz, ele tem uma frase muito boa que diz: onde não há amor, coloque amor e obterás amor. É muito isso. A gente precisa amar diariamente, concretamente, às vezes nas pequenas coisas, mas também em algumas situações um amor que ultrapasse nossos limites, nosso orgulho, nossas vaidades. A gente precisa ser esse caminho para que o outro ame. E aí eu nesse aspecto consigo ser para o outro caminho de santidade. Quarta pergunta: como fazer do outro o meu par perfeito? E aí, Marcela, como fazer do outro o meu par perfeito? Bom, é fundamental para que o outro seja meu par perfeito que eu escolha amá-lo, né? E ao mesmo tempo que eu me permita ser amada. Isso, eu também acredito nisso. Que para fazer do outro o par perfeito a gente precisa escolher o outro. E o amor não é só um sentimento. O sentimento também faz parte do amor, mas o amor é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho amar Marcela diariamente. Eu escolho dedicar um pouco do meu tempo para que ela seja uma pessoa melhor. Eu escolho dedicar um pouco do meu tempo para demonstrar tudo aquilo que eu sinto. Eu estou disposto realmente a me esforçar, a fazê-la ser uma pessoa melhor. Você constrói um relacionamento, você torna um outro par perfeito a partir disso, a partir da escolha. É uma decisão que você toma. E só quem pode tomar essa decisão é você. Como a gente havia dito antes, perfeição é uma qualidade de Deus, né? E além disso, não tem como a gente fazer do outro ser algo. A gente não tem essa capacidade de fazer do outro algo, né? O que podemos fazer é mudar a nossa forma de ver, perceber e nos relacionarmos com aquele outro, né? Então, assim, eu posso enxergar no outro as virtudes dele que eu acho que são perfeitas, admiráveis, que são valorosas. E posso e devo colocar essas virtudes acima dos defeitos. Então, procurar enxergar o lado positivo, o lado bom do outro, valorizar isso mais, dar um peso maior do que os defeitos, as críticas. Isso fará ele mais perfeito aos meus olhos. E diante dos defeitos dele, trabalhar em mim as minhas virtudes, né? Então, diante de uma chateação dele, trabalhar em mim a paciência. Então, nessa relação, trabalhar em mim o que permite que eu me relacione com o outro de uma forma mais perfeita, enxergando prioritariamente as qualidades e quanto aos defeitos, esse movimento, né, interno de percepção, de vivência, para que a relação seja o mais perfeita possível. De exemplo até para o outro, né? Para que o outro também se anime a querer ser uma pessoa mais perfeita. Não para mim,
para alguém específico, mas para Deus, diante de Deus, de Cristo, que é o nosso modelo. Agora, na verdade, o mais legal talvez fosse inverter a pergunta. Como fazer de mim um par perfeito para o outro? Isso. Essa é a grande pergunta. Se cada um pensasse dessa forma, ambos seriam felizes, né? Que é justamente você viver para a felicidade do outro, pensando no serviço do outro, no amor ao outro. A máxima é dando que se recebe, né? Exatamente. E não pensando em si próprio em primeiro lugar. Então, pensando um no outro, o casal com certeza vai ser feliz, vai ser perfeito um para o outro, na perfeição possível do relacionamento terreno. Né? A gente entende perfeição, par perfeito, como santidade. Já diz na palavra, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, se eu quero que Mari seja o meu par perfeito, eu quero que, na verdade, ela seja santa. E como eu faço para ela ser santa? A gente já conversou um pouquinho nas perguntas anteriores. Eu preciso ser, primeiro, o caminho de santificação para ela e dar os artifícios, os substratos, para que ela se santifique. O segredo disso tudo, eu acho que é o grande mistério, a grande alegria, a grande beleza disso tudo, é eu amar Mari como Jesus amaria. Amando-a como Jesus, eu consigo santificá-la e fazer com que ela seja o meu par perfeito. Para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa primeiro compreender a linguagem de amor do outro. Como assim linguagem? Como no português, por exemplo. No Brasil, todo mundo fala português, mas em cada região, cada um vai falar de uma maneira diferente, com dialetos diferentes. Então, se a gente colocar um recifense e um mineiro para conversar, vai haver uma comunicação, mas provavelmente com muitos ruídos, porque cada um falando no seu dialeto regional, com as suas gírias regionais, muito provável que o outro não compreenda e que essa conversa seja conflituosa. Né? Então, para a gente poder fazer do outro o nosso par perfeito, é necessário que a gente faça com que o outro conheça a nossa linguagem de amor. E quais seriam essas linguagens de amor? Né? Existem basicamente 5 linguagens. A primeira delas são as palavras de afirmação. Tem gente que se sente profundamente amado quando escuta um elogio, quando escuta um eu te amo, quando recebe palavras que lhe afirmam, que lhe colocam para cima. Essa pessoa que se sente amada dessa forma precisa ouvir essas demonstrações de amor por esse meio. Né? A segunda linguagem é a qualidade de tempo. É o tempo que eu recebo do outro, de atenção, né? Passar um tempo junto, ouvindo o que o outro tem a dizer, falando para o outro sobre como foi o meu dia, como eu estou me sentindo, querendo saber como o outro está se sentindo. Porque não é você estar com o outro fazendo uma outra coisa. Você está aqui com o outro está conversando, você está mexendo no celular, ou você está assistindo televisão, ou você está lendo alguma coisa. Isso faz com que o outro, que tem essa linguagem de qualidade de tempo, se sinta esquecido. Qualidade de tempo é a linguagem do meu marido, né? Então, muitas vezes, quando eu não dou atenção a ele, quando a gente está jantando, ou quando a gente está numa conversa, isso faz com que ele se sinta menos amado por mim. Eu sou carente. Não, carente de tempo, né? A terceira linguagem é receber presente. Tem pessoas que que se sentem muito amadas quando recebem presentes. Mas não, quando se fala em presente, não necessariamente são presentes caros. As pessoas que têm essa linguagem, elas se sentem profundamente amadas com uma lembrança. Porque essa linguagem, o presente para ela significa que naquele momento que você fez aquilo, que você preparou aquilo, que você comprou aquilo, você estava pensando nela e ela se sente profundamente amada por isso. Né? Pode ser um bilhetinho, pode ser algo que você mesmo fez, uma surpresa. Né? As pessoas que se sentem amadas por essa linguagem, elas vão se sentir amadas por qualquer coisa que faça ela saber que você pensou nela antes daquilo dali acontecer. A quarta linguagem são as formas de serviço. Tem pessoas que se sentem muito amadas quando o outro faz algo por ela, né? Quando o outro se dispõe a fazer algo por ela. Você tá doente, ele vai comprar um remédio, você, no caso da gente, enquanto casais, né? O outro lava uma roupa ou lava os pratos, enfim, faz algo de serviço para você. Tem gente que se sente profundamente amado por essa linguagem, né? E aí pode soar até muito estranho alguém dizer assim, eu amo ele, eu amo essa pessoa pelo que ela faz por mim.
Para alguns isso pode soar estranho, mas essa é a forma dessa pessoa se sentir amada. É a linguagem dela. É a dela. Toque físico. Toque físico é a quinta linguagem. Essa a gente consegue decifrar muito facilmente. Tem pessoas que gostam de estar grudadas, fazendo carinho, abraçando o tempo todo. Você pode ver na rua casais de namorados desse jeito, parece um carrapato grudado. Ou que faz de tudo para estar coladinho no outro, assistir um filme, abraçadinho, fazendo carinho. Tem gente que se sente profundamente amado por isso. E essas pessoas, elas sentem a necessidade desse toque físico. O toque físico não é aquela pessoa sinestésica que está aqui falando com você, tocando o tempo todo, né? Cutucando você. É realmente o carinho mesmo, o toque. E aí, conhecendo essas 5 linguagens, a partir disso, como saber qual é a minha primeira linguagem de amor ou qual é a primeira linguagem de amor da pessoa do meu namorado, do meu marido, da minha esposa, enfim. Então, para saber qual é a sua primeira linguagem de amor, é necessário se fazer os 3 questionamentos. Primeiro, o que a pessoa que está ao seu lado faz ou deixa de fazer que mais te magoa? O oposto disso provavelmente é a sua linguagem de amor. A segunda pergunta é: o que mais você pede para o seu namorado ou namorada, ou que ele mais pede para você? Né? Aquilo que é mais requisitado, aquilo que você mais necessita, que você mais reclama, provavelmente é o que te faz mais sentir amado. E terceira pergunta: qual é a forma mais frequente de você ou a pessoa expressar o seu amor? A nossa linguagem é a que mais entendemos. Então, sendo muito provável que a linguagem que você demonstra seja a sua primeira linguagem. Então, respondendo essas perguntas, você consegue chegar à conclusão de qual é a sua linguagem e chegar à conclusão de qual é a linguagem do outro. Isso serve não só para o relacionamento de namorado, namorada, um relacionamento de casais, mas serve para o nosso relacionamento com todas as pessoas. E entendendo isso, a gente consegue melhorar muito o relacionamento. Para algumas pessoas, dar um buquê de rosas ou um abraço pode não parecer muito diferente, mas pode ser o toque que falta para que se tenha um bom ou um mau relacionamento. Né? A gente pode amar sinceramente, profundamente a outra pessoa, mas se ela não consegue compreender na linguagem dela esse amor que eu digo, sentir, ou que eu tento demonstrar através de ações, se essa não é a linguagem que ela se sente amada, ela nunca vai se sentir profundamente amada por mim.